Ascensão do Senhor, Marcos 16, 15 a 20. O Códice Sinaítico e o Códice Vaticano, considerados antigos e importantes manuscritos do Novo Testamento, não trazem Marcos 16, 9 a 20. É notória a descontinuidade com Marcos 16, 1 a 8, que alude ao medo das mulheres e o silêncio que fizeram quanto à notícia a ser dada aos discípulos e a Pedro. Nota-se que em Marcos 16, 9 a 20 encontra-se uma espécie de amálgama de informações provindas principalmente de João 20, 11 a 18, tendo ao centro Maria de Magdala, de Lucas 24, 13 a 25, o episódio dos discípulos de Emaús, e de Lucas 24, 36 a 43, sobre os 11 discípulos reunidos em torno da mesa, onde receberam de Jesus a censura pela incredulidade e pela dureza de coração diante dos que deram testemunho da sua ressurreição. Marcos 16, 15 a 20 reúne vários elementos desses relatos, daí ter sido classificado como amálgama, pois, além disso, contém basicamente as mesmas notícias referidas em Mateus 28, 16 a 20, quanto ao envio missionário com a tarefa de batizar e de fazer novos discípulos em nome de Jesus, também aludido em Lucas 24, 47. Contudo, apenas Marcos 16, 17 traz a fala de Jesus sobre os sinais que acompanharão os que tiverem crido em seu nome. É clara a união e a relação entre fé e obras necessárias à salvação, pois a fé se manifesta pelas obras, que por sua vez atestam a autenticidade da fé. O relato enfatiza muito mais a missão dos discípulos que a ascensão em si mesma. De fato, apenas diz que depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Uma clara referência ao Salmo 110, versículo 1, presente também em Efésios 1, 20. O verbo anlefter está no auristo passivo, razão pela qual foi traduzido por foi levado, ou ainda poderia ser traduzido por foi arrebatado. É o mesmo verbo usado em Atos 1, 2 e 11, quer na fala do narrador, quer na fala dos anjos. Adiante, em Atos 1, 22, Pedro, por ocasião da ocupação do lugar deixado por Judas Iscariotes, coloca os limites da convivência com Jesus como critério da escolha. Do batismo até o dia em que foi arrebatado aos céus, um se torne testemunha da sua ressurreição. Nesse sentido, a ascensão de Jesus foi um arrebatamento ao modo de como aconteceu com o profeta Elias em 2 Reis 2:11. O verbo usado na Septuaginta é o mesmo e está na mesma conjugação. Também em 1 Macabeus 2:58 lembra o episódio de Elias com o mesmo verbo. Então, pode-se compreender melhor Marcos 16, 15 a 20, seguindo o protagonismo de Jesus na voz ativa ou reflexiva. Jesus se manifestou, Jesus lhes disse. E no final, e sentou-se à direita de Deus, o Senhor os ajudava e confirmava. O mesmo acontece com os destinatários, pois se percebe que a voz ativa e a passiva são alternadas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quem crer será acompanhado por sinais, expulsarão demônios em nome de Jesus, falarão novas línguas, não serão afetados por serpentes e veneno, quando impuserem as mãos sobre os doentes ficarão curados. Alusão, de certa forma, a Marcos 6, 6b a 13. A ordem de Jesus dada aos discípulos, e disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura, aparece sendo cumprida. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. Versículo 20. E são assistidos por Jesus. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. O uso de sinais, semeion, como última palavra é significativo, pois aponta para uma forte ligação com a teologia dos sinais usada no quarto evangelho, permitindo que se admita a influência deste sobre o episódio final do Evangelho segundo Marcos. A fé da Igreja é crítica
e por isso mesmo tende ao crescimento e ao aprofundamento da verdade revelada em e por Jesus Cristo. Por certo, Jesus foi arrebatado aos céus por vontade de Deus Pai na força do Espírito Santo. Mas é uma ação trinitária. Isto, porém, em nada diminui a ação, porque Jesus ressuscitado tem em si a força que o eleva aos céus para tomar posse de seu devido lugar. Sentou-se à direita de Deus. Versículo 19. A ascensão, então, é uma ação conjunta das três divinas pessoas pela realidade que lhes é comum, a natureza divina. Com o foco na celebração da ascensão, nota-se que, por um lado, ela é a consequência da total obediência de Jesus a Deus Pai, e, por outro lado, é o evento que inaugura uma nova etapa para a humanidade redimida. A sua carne ressuscitada e glorificada está introduzida na eternidade junto da glória de Deus, pois, como disse Santo Irineu, essa glória consiste no ser humano vivo. Recriado, o ser humano foi feito em Jesus ressuscitado, partícipe da natureza divina, como se encontra afirmado na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Essa percepção aparece na oração da coleta. A ascensão do vosso Filho já é nossa vitória, bem como nos dois prefácios. No primeiro, quando menciona a humanidade redimida, dando-nos a certeza de que Jesus é quem nos conduz à glória da imortalidade. No segundo, quando assume 2 Pedro 1,4, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Esta graça de Deus na nova vida aparece na íntima relação entre a ascensão do Senhor e o dom do Espírito Santo. Atos 1, 1-11 resume bem essa relação em 3 momentos. Tudo o que Jesus fez e ensinou alcançou na ascensão um clímax. Da ascensão de Jesus em diante tem início a preparação dos lugares na casa do Pai, onde há muitas moradas. Com a ascensão, inicia o tempo da igreja, marcado inicialmente pela comunhão na oração à espera do dom do Espírito Santo, mestre interior na vida dos que receberam a missão de ser testemunhas de Jesus no mundo inteiro. Dado singular, como houve aparição angélica na Anunciação, no Nascimento, na Tentação, no Jardim das Oliveiras e no anúncio da ressurreição, em Atos 1, 10-11 existe também uma aparição angélica anunciando a parousia. Esse Jesus que foi arrebatado ao céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Contudo, Efésios 1, 17-23 apura essa questão angélica ao atribuir a Jesus o domínio que recebeu ao se sentar à direita de Deus nos céus, versículo 20, pois tudo foi submetido aos seus pés, versículo 21. Nota-se que a oração de Paulo pelos cristãos de Éfeso, versículos 17-19, é trinitária, mas está em função da cristologia, versículos 20-23. Assim como Cristo veio ao mundo para manifestar e realizar a vontade do Pai, também tudo o que deve acontecer na vida dos fiéis é colocado como ação de Deus, começando pela percepção do mistério, seguida pela reflexão, assimilação e tomada de posição pelo testemunho. Em outras palavras, Paulo deseja que o conhecimento de Cristo se torne comportamento em Cristo, que é a cabeça da igreja, seu corpo místico. Com a ascensão de Jesus, alarga-se a compreensão do título Kyrios, que lhe foi dado, Efésios 1, 21. A junção de todos esses elementos permite-nos dizer que a pergunta dos discípulos em Atos 1,6, Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? Não ficou sem resposta. Arrebatado ao céu por entre aclamações e sentado à direita de Deus Pai, Jesus ressuscitado começa o seu reinado na igreja, sobre a qual foi derramado o Espírito Santo, a fim de que um dia a entregue a Deus Pai. Apocalipse 21, 2. Que o desejo de Paulo continue ecoando em cada um de nós e que o Pai, a quem pertence a glória e que glorificou o seu Filho, nos conceda sempre o espírito de sabedoria para conhecer a riqueza e a profundidade do seu amor, ajudando-nos a comunicá-lo por palavras e ações concretizadas na busca da unidade dos cristãos. Nesse 7º domingo da Páscoa, em que se comemora no Brasil a solenidade da Ascensão, somos interpelados, após a convivência com o ressuscitado, a repensar nossa maneira de comunicar a verdade que liberta, visto que hoje se comemora o Dia Mundial das Comunicações Sociais. É preciso, nessa dinâmica, integrar melhor o conteúdo, isto é, a verdade salvífica, e a forma, isto é, o canal que a comunica.
Ao lado disso, também voltamos o nosso olhar para a semana de oração pela unidade dos cristãos. Na força e orientação do Espírito Santo, procuremos, como cristãos, valorizar muito mais o que nos une do que perder tempo com o que nos separa. Abençoado domingo no Senhor. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.